Nosso trabalho é sobre síndrome da angústia respiratória aguda e esse é nosso grupo. Em 1967, cientistas analisaram 272 pacientes que estavam submetidos à ventilação mecânica e identificaram 12 que evoluíram com taquipneia, hipoxemia e diminuição da complacência pulmonar. Ou seja, eles apresentavam aumento da frequência cardíaca, diminuição da concentração de oxigênio no sangue e diminuição da variação do volume pulmonar. Além disso, esses 12 também apresentavam infiltrados pulmonares na radiografia de tórax. 4 anos mais tarde, esse conjunto de sinais e sintomas foi denominada síndrome da angústia respiratória do adulto. No entanto, hoje, esse termo adulto foi trocado por agudo, já que se sabe que é uma síndrome que pode ocorrer em qualquer faixa etária. Dessa forma, podemos definir a SARA como uma lesão inflamatória aguda e difusa nos pulmões que provoca o aumento da permeabilidade vascular local, o que gera edema pulmonar e, consequentemente, a diminuição do tecido aerado. A SARA é uma patologia que pode ocorrer por meio de duas linhas: a lesão pulmonar direta, por meio de causas pulmonares, como a inalação de gases tóxicos, gerando o que chamamos de SARA primária, e a lesão pulmonar indireta, por meio de causas extrapulmonares, como é o caso da sepse, gerando, então, a SARA secundária. Apesar de o caso clínico clássico da SARA ser um paciente com sepse grave, ela pode ser causada por mais de 60 etiologias já identificadas. Assim, depois de identificada a causa da lesão, o diagnóstico é feito de maneira clínica por meio dos critérios de Berlim, que leva em conta 4 pontos. A cronologia da lesão, ou seja, a lesão deve ser identificada até 7 dias do início do fator desencadeante, devem ser encontrados infiltrados bilaterais e edema pulmonar em exames de imagem do tórax e o paciente deve apresentar hipoxemia resistente. Falando um pouco sobre os dados dessa doença, como já dito, ela ocorre em todas as faixas etárias. No entanto, observa-se que a sua incidência, ou seja, o número de novos casos da doença, aumenta conforme o avanço da idade, como podemos ver aqui nesse gráfico. No caso de pacientes internados em unidade de tratamento intensivo, 15% deles são diagnosticados com SARA no Brasil. Já quando observamos pacientes internados em UTI que estão entubados, esse número cresce para 23%. São números bastante grandes e que aumentam ainda mais quando observamos a mortalidade da SARA no Brasil, que gira em torno de 55%. A SARA evolui em 3 fases bem definidas. A primeira, chamada de exudativa, é caracterizada por edema alveolar. A segunda, chamada de proliferativa, ocorre depósito de uma membrana hialina na parede do alvéolo. E a terceira, chamada de fibrótica, é caracterizada por fibrose pulmonar. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho cada uma dessas 3 fases. A primeira fase, chamada de exudativa ou inicial, é rápida, durando em torno de 3 a 5 dias e é caracterizada por edema alveolar. Quando a lesão na barreira alvéolo-capilar, ou seja, nos pneumócitos do tipo 1 e nas células endoteliais, ocorre intensa liberação de mediadores pró-inflamatórios que aumentam sua permeabilidade vascular. Além disso, esses mediadores, principalmente as citosinas, promovem a quimiotaxia e a ativação de macrófagos e neutrófilos, que também influenciam na passagem de líquido e macromoléculas do interstício para dentro dos alvéolos, ou seja, na formação do edema. Esse processo gera destruição alveolar e quebra de surfactante, consequentemente, o colabamento alveolar e a hipoxemia. A velocidade de absorção de líquido pelo sistema linfático geralmente é suficiente para prevenir o acúmulo de líquido no interstício e nos espaços alveolares. Entretanto, o edema pulmonar ocorre quando o líquido que sai do espaço vascular pulmonar excede a capacidade de retirada de líquido nos espaços extravasculares do pulmão. Assim, esse líquido proveniente dos vasos sanguíneos acumula-se no interstício pulmonar antes de invadir os alvéolos. No caso da SARA, o edema pulmonar é chamado de não hemodinâmico ou não cardiogênico. Nesse tipo de edema, a passagem de líquido para o alvéolo pode ser provocada ou agravada por alterações na permeabilidade da membrana alvéolo-capilar. Muitas vezes, ele resulta em disfunção tanto na barreira endotelial quanto na barreira epitelial, o que aumenta a permeabilidade tanto para líquido quanto para proteínas, embora a pressão capilar pulmonar se mantenha normal. Os 3 processos que ocorrem durante a primeira fase são alterações surfactantes, alterações na microcirculação pulmonar e mecanismos de defesa. Eu vou falar sobre alterações no surfactante. Bom, o surfactante é uma película que reveste o alvéolo internamente, constituída por uma lipoproteína sintetizada por pneumócitos do tipo 2, cujas propriedades tensoativas conferem ao alvéolo a distensibilidade necessária para facilitar as trocas gasosas. Porém, a presença de líquido com proteínas no alvéolo, particularmente a presença de fibrinogênio de produtos da degradação da fibrina, inativa o surfactante pulmonar. Isso causa grandes aumentos na tensão superficial e causa instabilidade
alveolar, levando a áreas de atelectasia, quando o pulmão fica cheio de líquido e sem ar, como visto aqui nessa imagem, e entra em colapso. A tensão superficial aumentada também diminui a pressão hidrostática intersticial e favorece o movimento adicional de líquido para dentro do alvéolo. Além disso, uma monocamada de surfactante estanificado também pode aumentar a suscetibilidade a infecções, piorando o quadro da doença. Falando um pouco agora sobre os mecanismos de defesa que ocorrem na primeira fase, as vias de resposta imuninata, elas são ativadas pela ligação do receptor de reconhecimento de padrões, os PRRs, por moléculas derivadas de patógenos ou lesões celulares, que são os PAMPs e os DUMPs, que eles servem como sinais de perigo. Dentre os PRRs, o receptor Toll-like ele é bastante expresso no epitélio pulmonar e nos macrófagos alveolares. E quando esse receptor ele é ativado, ele leva a sinalização pró-inflamatória com produção de citocinas, como interleucina 1, 6, 8 e TNF-alfa, além de quimiocinas. Ele causa também a vasodilatação, a ativação de outros macrófagos alveolares e o recrutamento de neutrófilos para o espaço alveolar. Lembrando que os neutrófilos eles podem também ser atraídos e ativados pelos fragmentos C5 do sistema complemento. Os receptores semelhantes a NOD levam à ativação do inflamossoma, a liberação de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1 e interleucina 18, fatores antimicrobianos e cromatina, que podem causar também lesão endotelial. Embora esses mediadores sejam importantes para a defesa do hospedeiro contra patógenos, a produção excessiva, em vez de controlada, pode agravar a lesão pulmonar, por gerar uma inflamação desregulada, que na verdade é uma marca fisiopatológica da SARA. Os neutrófilos ativados, eles liberam ainda mais citocinas, aumentando a resposta inflamatória e passam a expressar os receptores de superfície, que aumentam a agregação neutrofílica, causando congestão vascular e a liberação de radicais de superóxido. Os neutrófilos, eles passam a fabricar produtos tóxicos capazes de destruir as células. Dentre esses produtos, tem-se os radicais livres de oxigênio, como o ânion superóxido, e as proteases. A sequência de danos celulares leva à formação de radicais hidroxila, ainda mais tóxicos, que perpetuam a agressão celular. Agora sobre as alterações na microcirculação pulmonar, também ocorrem na primeira fase. Lembrando que todas essas alterações elas tendem a agravar o edema pulmonar e a hipóxia. Então a gente vai ter 3 mecanismos, né? Primeiro seria a liberação de substâncias vasoativas, como as prostaglandinas, né? O tromboxano, ele é um vasoconstritor, então ele causa aumento da pressão arterial e da agregação plaquetária, enquanto que a prostaciclina ela é vasodilatadora, então ela reduz essa pressão e inibe a agregação plaquetária. No entanto, por outro lado, né, a prostaciclina ela tende a aumentar o afluxo de leucócitos, que leva à vasoconstrição hipóxica. Outro mecanismo seria a destruição vascular, que ocorre devido aos repetidos ataques ao endotélio pulmonar, e as microtromboses ou obstruções vasculares, né, que são decorrentes da deposição de fibrina intravascular e também da agregação plaquetária e neutrofílica. E a gente consegue observar aqui na imagem daí esse severo, né, infiltrado intraalveolar, com depósito de membrana hialina ao redor, e as microtromboses aqui ao redor do alvéolo, né. Então, como que vai estar o pulmão ao final dessa fase exudativa, né? À direita a gente tem pulmões saudáveis e à esquerda a gente tem pulmões com SARA, nessa fase exudativa. Macroscopicamente, o resultado é pulmões pesados e vinhosos, com essa espuma abundante ali ao meio, né, que é consequência do edema e da hemorragia do parênquima. O pulmão ele também fica com uma consistência mais borrachosa, né, e ocorre uma diminuição da aeração, como a gente pode ver comparando as duas imagens. Já microscopicamente, vai haver um edema alveolar intersticial, que a gente consegue ver pela figura da esquerda, em que a gente tem uma espessura mais aumentada, né, da parede alveolar, que está ali entre as setas, quando comparado com a imagem da direita, que é um pulmão normal, né, saudável. A gente vai ter também hemorragia com células ali dentro do alvéolo, né, infiltração de células inflamatórias e hemácias. Os pneumócitos tipo 1 eles estão danificados, então eles deixam a barreira alveolar desnuda, e ela é recoberta, né, por membrana hialina, que forma uma camada mais rosinha. E nas cabeças lá das setas, a gente consegue ver também as microtromboses. Vou indicar aqui. A segunda fase, chamada de proliferativa, se inicia a partir do 3º dia e dura em torno de 2 semanas. Ela é caracterizada por aumento do espaço morto alveolar, complacência pulmonar reduzida, hipoxemia e depósitos de membrana hialina no interior dos alvéolos, como complicação do edema e da destruição das células alveolares. Também ocorre proliferação de pneumócitos tipo 2, substituindo os pneumócitos 1, e por esses serem mais espessos, eles acabam dificultando as trocas gasosas e levando à formação de atelectasias. Nesse slide aqui, a gente pode comparar micrografias de alvéolos normais
e alvéolos na segunda fase da SARA. Nessas lâminas, a gente observa os alvéolos revestidos com membranas hialinas e com pneumócitos 2. Nessas lâminas, a gente observa mais especificamente a hipertrofia e hiperplasia dos pneumócitos 2, como resultado das lesões aos pneumócitos 1. A terceira fase da SARA, chamada de fibrótica, ela ocorre na terceira ou quarta semana e é caracterizada pela fibrose pulmonar. Tem aumento do colágeno do tipo 1, que são fibras mais rígidas, elastina, fibras musculares lisas e glicoproteínas. Como consequência disso, há comprometimento de todo o sistema alvéolo-capilar envolvido nas trocas gasosas, remodelamento do pulmão, aumento irregular dos espaços aéreos e fibrose do duto alveolar, levando a hipoxemia grave e hipertensão arterial pulmonar, responsáveis pela fase terminal da SARA. Também a fibrose pulmonar acaba causando destruição de partes da circulação pulmonar, o que aumenta essa pressão vascular. E todas essas alterações da terceira fase, elas estão representadas aqui nessa imagem. Aqui a gente observa lâminas características da fibrose pulmonar difusa, com grande quantidade de colágeno frouxo e fibroblastos. Nessas lâminas, a gente observa o pulmão em aspecto favo de mel, os bronquíolos, que são essas pequenas cavidades, e uma grande quantidade de tecido fibroso, onde estariam os alvéolos. Outras lâminas apresentando essa fibrose difusa do parênquima pulmonar, com ausência praticamente total de alvéolos funcionantes. Aqui a gente colocou algumas imagens de autópsias para a gente comparar essas alterações em níveis macroscópicos. Esse aqui é um pulmão normal, com essa cor rosada. Essas manchas negras aqui, elas são de antracose. Já aqui é um pulmão de um indivíduo que teve SARA, ele tem esse aspecto mais volumoso, uma cor vermelha escura e um aspecto pesado. Essa é a imagem de uma autópsia de pulmão com SARA na fase fibrótica. A gente consegue ver a fibrose intersticial da terceira fase, causando esse aspecto compacto, esbranquiçado e noduloso do parênquima pulmonar. Devido à importância do sistema imuninato para o desenvolvimento da SARA, é seguro afirmar que variações genéticas envolvendo as citocinas e seus receptores podem influenciar o prognóstico da SARA. Por exemplo, o gene responsável pela síntese de TFN-alfa tem demonstrado uma maior suscetibilidade e mortalidade por SARA em alguns pacientes. Além disso, vários estudos têm mostrado associações entre polimorfismos de nucleotídeo único e os resultados clínicos de pacientes com septicemia. O mais comum foi encontrado no haplotipo FAS, o qual foi associado a maior suscetibilidade ao desenvolvimento de lesões pulmonares agudas, apesar de, segundo o mesmo estudo, não influenciar na mortalidade e severidade da doença. A síndrome da angústia respiratória em recém-nascidos é uma das principais complicações pós-parto que acomete principalmente prematuros e provoca dano pulmonar agudo, difuso e inflamatório. Os sinais clínicos clássicos são a hipoxemia, ou seja, a diminuição da concentração de oxigênio no sangue, e a presença de opacidade bilateral em exames radiológicos, como a gente consegue observar nessa imagem, que mostra o pulmão normal e o pulmão de alguém com a síndrome respiratória. Durante a 24ª semana de desenvolvimento embrionário, os sacos alveolares começam a ser revestidos por células epiteliais pavimentosas de origem endodérmica, os pneumócitos do tipo 1, que são responsáveis pelas trocas gasosas, e os pneumócitos do tipo 2, responsáveis pela produção de surfactante, um líquido lipoproteico que reduz a tensão superficial dentro dos alvéolos, impedindo eles de colabarem durante a expiração. O desenvolvimento dessas estruturas acontece até os 8 anos de idade. Aqui do lado a gente tem duas imagens de dois cortes histológicos, o de cima de um adulto e debaixo de um feto. E a gente vê que no corte histológico do feto não tem os espaços alveolares presentes no adulto, mostrando a importância do desenvolvimento dos pulmões nesse período. A síndrome da angústia respiratória aguda em recém-nascidos tem muitas causas, mas a principal é a produção e secreção insuficiente de surfactante, que levam ao colapso alveolar. Esse colapso alveolar, por sua vez, vai aumentar o volume residual pulmonar em relação à capacidade residual funcional, aumentando a atelectasia, ou seja, a parte do pulmão que não tem ar, e a dificuldade respiratória. O colapso pulmonar também vai gerar o shunt pulmonar, onde ocorre a diminuição da relação entre perfusão e ventilação pulmonar, onde o sangue não é oxigenado quando passa pelos capilares pulmonares, gerando a hipoxemia, que é o sintoma clássico da doença. O principal grupo de risco são os prematuros, e a principal etiologia é a deficiência de surfactante, apesar de algumas outras causas, como a sepse e a pneumonia infecciosa, também estarem relacionadas ao desenvolvimento da doença. Como tratamento, podem ser utilizados o surfactante exógeno nos recém-nascidos, medidas de assistência à oxigenação e a aplicação de corticosteroides em mulheres em trabalho de parto prematuro. Agora, partindo para o tratamento geral em indivíduos, a forma de tratamento varia, pois é necessário que se trate da patologia inicial que levou ao quadro. No entanto, esse processo deve ser feito dentro de uma unidade de tratamento intensivo, UTI, fazendo uso de oxigenoterapia, como veremos a seguir.
Para proteger os alvéolos de barotrauma e reduzir a lesão pulmonar, deve-se fazer uso da ventilação protetora, que envolve alguns indicadores como manter o volume corrente inferior a 6 ml por quilo, para que se tenha uma menor distensão do alvéolo e, consequentemente, uma menor lesão pulmonar. É válido falar que esse cálculo deve ser feito em cima do peso predito, que é o peso que tem relação com a altura e não com o peso real do paciente. Além disso, além de manter o volume corrente inferior a 6 ml por quilo, manter a pressão de platô menor do que 30 e a pressão de pico menor do que 50, protegendo o pulmão dos danos da ventilação mecânica enquanto se tenta tratar a causa da SARA. Fazer o uso da hipercapnia permissiva, mantendo a pressão de CO2 abaixo de 80 e o pH acima de 7,2, assim causando uma redução do volume corrente sem alteração da frequência respiratória, levando a uma redução da hiperdistensão alveolar, e também fazer uso da PIP, pressão exploratória final positiva, para evitar o colapso pulmonar, recrutando áreas que não estão sendo tão ventiladas para melhorar a hipoxemia. A aplicação da ventilação em prona também apresenta bons resultados, uma vez que as regiões posteriores do pulmão são as mais afetadas pela SARA e em posição supina a melhor ventilação ocorre nas regiões anteriores, ao passo que em posição prona as áreas melhor ventiladas passam a ser as posteriores, como a gente consegue ver na imagem de cima, que assim que ela assume uma posição prona, a região posterior já fica melhor ventilada, e também na imagem de baixo, que é um esquema que mostra a mesma relação. Além disso, o uso de terapias farmacológicas também é feito, sendo comum a utilização de bloqueadores neuromusculares, corticoides, que ainda são meio controversos, tendo estudos que mostram benefícios e outros nem tanto, e diuréticos, que ajudam a manter o balanço hídrico negativo, evitando o acúmulo de água no pulmão, uma vez que a inflamação aumenta a permeabilidade capilar e encharca os alvéolos. Evolução. É importante falar também que os indivíduos que apresentam resposta rápida não desenvolvem lesões pulmonares de longo prazo. No entanto, aqueles que permanecem longos períodos em ventilação apresentam uma maior probabilidade de formação de fibrose pulmonar, que nos casos mais extensos pode causar danos permanentes na função pulmonar. No mais, durante a doença também pode ocorrer uma perda de músculos acentuada, levando à necessidade de reabilitação.